Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livraço aqui, ó, Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Gente, finalmente chegou a hora de falar de uma das distopias que eu estava mais aguardando para poder falar aqui no canal, né? Que é Fahrenheit 451. O título do livro evoca uma temperatura em que o papel é queimado. Nesse livro, os livros são proibidos. Estranho, né? A gente não consegue imaginar um mundo assim. Eu não conseguiria viver num mundo assim, né? Acho bem difícil. Pois é, os livros foram proibidos, o pensamento crítico é proibido, não pode ter nenhuma opinião própria que questiona, que critica o mundo, né? Uma sociedade distópica aí, né? Onde a razão é utilizada de forma que ela não constrói uma sociedade justa, né? Igualitária, né? Que não visa essa progressividade de evolução do sistema social, né? Bom, nessa sociedade você tem os bombeiros e os bombeiros não têm a função de apagar incêndios, não, eles têm a função de causar incêndios, eles queimam bibliotecas, né? Eles são meio que um braço aí do governo autoritário para poder destruir as bibliotecas, os livros são proibidos. E o que as pessoas fazem se os livros são proibidos? Elas assistem a telas interativas, né? Onde passa até inclusive algumas ficções e elas recebem um roteiro, assim, elas atuam com essa ficção, né? Elas atuam, interagem com essas telas, uma coisa meio Big Brother, assim, algo que remete muito aos nossos dias de hoje, né? Telas, e a gente fica interagindo com essas telas e deixa de lado o pensamento, a crítica, coisas que realmente vão nos fazer pensar e que vão sim causar um certo incômodo. Esse é um grande ponto, os livros causam incômodo. Ser um leitor causa uma inquietude, né? Onde você não vai aceitar as coisas de forma muito passiva, você vai questionar, você vai querer saber por quê, e mesmo em relação ao sentido da própria existência, né? A leitura, ela cria uma certa incômodo, né? De você querer pensar sobre questões da existência e não simplesmente levar a vida assim como um bobo alegre, né? Porque a felicidade, ela é uma arma também de alienação, né? E dentre esses bombeiros, a gente tem o nosso personagem principal, que é o Montag. Em um dado momento ele vai fazer a queima de uma biblioteca e ele vê uma mulher se atirar para proteger os próprios livros, preferir morrer com os livros, isso causa um certo incômodo nele, né? Além disso, ele conhece a Clarice, que ela é o avesso, né, de uma pessoa dessa época. Ela é considerada até meio voadinha assim, né? Depois de um tempo ela desaparece, provavelmente ela foi eliminada pelo governo. Mas é interessante a gente pensar que a Clarice, ela me lembrou muito, eu particularmente, a personagem Amélie Poulain do filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ela tem uma sensação muito ativa em relação ao mundo, né? Ela tem um olhar muito poético para as coisas, né? E ela causa também um certo incômodo no Montag, né? Ela é um pouco doida para ele, né? E ela desaparece e ela causa para ele assim, um certo luto, né? Porque ela perturba também esse equilíbrio dele. Ele começa a pensar sobre várias questões a ponto de depois começar também a querer proteger os livros. Antes disso, é importante a gente falar que ele conhece o Faber, e o Faber é um professor de inglês aposentado, né? E as universidades foram extintas. Acabou. Curso de Ciências Humanas, nunca mais. Ciências Humanas faz mal, isso lembra a gente alguém, não é? Pois é. Então, nessa sociedade, os cursos de Ciências Humanas foram banidos, as faculdades foram sendo fechadas, né, por falta de investimento. É uma sociedade altamente tecnocrata, assim. As crianças vão para a escola, né, mas muito mais para poder ficar brincando e para poder aprender as respostas e não as perguntas. Essa parte me marcou muito no livro, né? Quando a menina fala que não vai para a escola porque na escola eles vão ficar ensinando ela
o quê? As respostas, né? E não a fazer perguntas, as respostas prontas para você conceber o mundo tal como ele é e não questionar o status quo. Uma parte interessante, porque depois o Montag vai acabar se tornando rebelde, né? Ele vai acabar querendo desfazer esse mundo aí, se associando ao Faber para tentar mudar alguma coisa nisso, nessa realidade, nessa sociedade. Mas uma coisa muito interessante da gente pensar ao longo do enredo, não vou dar muito spoiler, porque estou tentando fazer dessa forma para convidar vocês também, né, a ler o livro e tal. Mas de qualquer forma é interessante a gente pensar sobre o livro como suporte da memória, porque o surgimento da escrita possibilita então, né, os livros serem registrados, né? Então você não tinha mais a necessidade de decorar os livros, né? Você tem esse pacote aqui, né, que é uma espécie de container, né, onde você deposita o saber, né, a filosofia, a ciência, etc., romance, a arte, né? E como os livros estavam proibidos, depois, no finalzinho da história, né, o Montag encontra uma série de intelectuais exilados, assim, né, em uma determinada região, e eles passaram a memorizar os livros e não andar com os livros porque era perigoso. Isso é muito interessante porque fala de uma espécie de retorno à oralidade. Os livros seriam convertidos novamente em memória, né, não no sentido que era no nosso tempo, né, que os livros estão na memória externa, né, e cada vez mais eles estão sendo queimados mesmo no nosso tempo. Se a gente pensar que hoje livros físicos, né, já estão sendo convertidos em livros virtuais que ficam na nuvem, né? Então esse é um ponto que eu comecei a pensar sobre o livro Fahrenheit, que o Bradbury ele põe em questão coisas que praticamente já são realidade no nosso mundo, não exatamente da mesma forma, né? Mas se você parar para pensar, as pessoas ficam o dia todo no celular, na internet, ou jogando games, ou qualquer outra coisa, e os livros mesmo, né, parar, distanciar, desligar a mente do entretenimento, da alta tecnologia, das telas, para poder frequentar o próprio pensamento, a solidão, isso é visto como um incômodo, né? Isso é uma prática muito melancólica até, né? O livro ele tem esse distanciamento de uma realidade de felicidade, né? E será que a felicidade não é uma forma de alienação? Essa é uma grande questão que o livro deixou para mim, né? Uma coisa importante, depois que o Montag se rebela contra o sistema, né, ele é perseguido por um cachorro, um mecânico chamado Sabujo, né, e o Sabujo consegue localizar ele de qualquer forma, assim, o cheiro e tal. Eu pensei no Sabujo em relação como uma metáfora para esses dispositivos com GPS hoje, né? Hoje você tem tecnologia para que, se a gente tiver no futuro um governo autoritário, né, é praticamente impossível a gente conseguir sobreviver ao controle. Mas, ao mesmo tempo, será que nós já não estamos, né, sendo controlados? Será que o nosso cheiro não vai para o sabujo, né, da ficção aí, né, através de todos os nossos check-ins e uso do celular indiscriminadamente? O livro me fez pensar muito a realidade que a gente vive, né? Será que os livros não estão sendo queimados quando as pessoas estão abandonando, lendo cada vez menos, né, os livros, mas ficando só diante das telas, lendo fragmentos, né? E parece que nós estamos sendo conduzidos progressivamente para essa realidade do Fahrenheit 451. E o que eu acho mais legal das distopias é que ela passa a ser, então, uma espécie de alerta, né, para o que nós podemos encontrar aí para o futuro. O livro tem uma arquitetura interessante, isso é importante falar, porque ele nasce mais ou menos em 1947 como um conto que é publicado numa revista pelo autor, e depois ele vai evoluindo esse conto até se tornar o formato que foi publicado aí, né? Mas é interessante pensar, observa, essa capa aqui é de uma edição em inglês, tá?
vermelho e preto, aí as coisas dos bombeiros, né, e tal. Um livro aqui, e o livro saindo do livro uma caixa de fósforo, né? Isso é uma parte muito interessante. Importante mencionar que a esposa do Montag, né, ela tem uma espécie de vazio interior que ela fica tentando sanar pelas telas, né, pelo contato com uma espécie de rede social que ela tem através das telas enormes que eles têm, né, não sei se chama super tela, não estou lembrado agora, mas ela interage com esse conteúdo nas telas, né, e em um momento no começo da história, né, ela meio que toma um monte de pílula e tenta se matar, ao menos eu concebi como uma espécie de tentativa de suicídio. Isso também é outro episódio bem sintomático que me fez pensar no mundo que a gente vive. Então, o mais angustiante de Fahrenheit 451 é que você vai lendo o livro e você vai pensando assim, eu não sei se isso é distopia, se isso é ficção ou se é realidade, porque é tão próximo da nossa realidade, né? Talvez quando ele foi publicado e as pessoas ainda não tinham smartphones, esse tipo de coisa, né? Não tenha tido esse impacto, mas é um livro atualíssimo e que merece ser lido por todos nós. Espero que você goste, espero que se você já leu o livro, deixe aí para mim nos comentários sua impressão sobre o livro. Se você ainda não leu, né, fica aí o convite, né, e gostaria também de saber o que você pensa sobre isso tudo, se existe ao avanço da tecnologia, né, e de também governos distópicos, governos que eu vou chamar de distópicos, mas autoritários, né, que a gente tem surgir no mundo aí, até no Brasil. Se você acha que isso é uma espécie de que nós estamos caminhando para essa realidade de um regime de alienação das pessoas. Deixa aí para mim nos comentários, eu vou gostar demais de saber. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, hein? De assinar aqui no canal se você é novo por aqui. Vem fazer parte do canal para você poder acompanhar os vídeos que eu coloco por aqui. Muito obrigado a todos vocês e valeu!